Então, pessoal, vamos continuar aqui então com o nosso curso de noções básicas de trânsito, módulo 2, normas gerais de circulação e conduta, parte 3, tá? Cuide bem essa, estamos na parte 3 já. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 9. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida à sinalização regulamentar e às demais normas estabelecidas nesse código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Primeiramente, o que diz o anexo 1 do nosso CTB? O que é ultrapassagem? É o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Pois bem, o artigo 9 ele diz exatamente isso. A ultrapassagem deverá ser feita sempre pela esquerda, obedecida a toda a sinalização, daí mais normas estabelecidas no código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado ele quiser entrar à esquerda. Então, nesse caso, a ultrapassagem pela direita será permitida. Em qualquer outro caso, ela será uma infração de trânsito prevista no artigo 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Então, fora esse caso, toda ultrapassagem deverá ser feita pela esquerda. Os ônibus coletivos de escolares, né, ultrapassagem também tem que cuidar da ultrapassagem para evitar, né, principalmente em locais de embarque e desembarque, porque normalmente o pedestre ele pode surgir de qualquer outro lugar. Então a gente sempre tem que cuidar quando for iniciar a ultrapassagem de transporte coletivo, veículo escolar, que estejam parados em ponto de embarque e desembarque de passageiros, né? Então, escolar não tem ponto de embarque e desembarque, né? Mas sempre tem que cuidar esse tipo de veículo, porque o pedestre ele pode sair, o passageiro vira pedestre, ele pode sair pela frente do ônibus, pela traseira do ônibus, enfim. A gente sempre tem que ter um cuidado quando estiver ultrapassando esse tipo de veículo aí, certo? Então, pior ainda, já é recomendado ter muito cuidado ao ultrapassar esse veículo pela esquerda, e se tu inventar de ultrapassar pela direita, pior ainda, né? Aqui, essa foto aqui, na verdade, ela foi um acidente de trânsito, né? Não foi atropelamento nem nada, simplesmente os veículos eles foram entrar à direita aí, e um acabou colidindo no outro aí. Mas, se fosse uma situação de ultrapassagem pela direita, olha o perigo que é, né, o risco de atropelamento. Então tem que ter esse cuidado, com esses veículos de transporte escolar e transporte coletivo de passageiros, tá? O artigo 200 já vem dizendo isso aí, que é uma infração de trânsito, ultrapassar pela direita, veículo de transporte coletivo ou de escolares parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. Certo, pessoal? Aqui é o espertalhão, né? Ninguém cede para ele a faixa da esquerda. O que ele faz? Ele acaba ultrapassando pela faixa, pelo acostamento. Isso aqui também é uma infração gravíssima, tá? Ultrapassar outro veículo pelo acostamento. E também outra infração aí prevista no artigo, essa área aqui. O que é essa área enquadrada, esse quadradinho aí sinalizado com as linhas brancas aí? A gente chama de área de interseção, né? Interseção é o cruzamento de duas vias, tá? Então uma interseção em nível é isso aí, é quando as vias acabam se cruzando. A gente chama popularmente de cruzamento. Então, quando tu ultrapassar pelo cruzamento, tu estará cometendo essa infração prevista no artigo 202. Certo, pessoal? Inciso 10º. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de
de que a linha A, nenhum condutor que vem atrás haja começado a manobra para ultrapassá-lo. Importante isso, né? Então sempre retrovisor não é acessório, equipamento obrigatório, então use-o. Ele está aí para ser usado, então antes de iniciar qualquer tipo de ultrapassagem, verifique se alguém já não está realizando uma ultrapassagem em ti. A linha B, quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Tá? Então sempre tem que cuidar disso aí. Tá? Se o veículo da frente não vai iniciar a ultrapassagem de outro veículo. Então esses cuidados que a gente tem que estar sempre em mente antes de iniciar a ultrapassagem. E que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre uma extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. Isso aqui é um dos maiores perigos aí que existe em pista simples, né? Alguém já passou por essa situação aqui? Né? Então essa situação é o que a gente consegue flagrar aí quando o condutor aí não consiga fazer essa situação aí e não calculou direito essa extensão para realizar essa ultrapassagem. E acaba que os dois condutores aí acabam jogando os veículos para o lado para que ele possa concluir essa ultrapassagem aí mal sucedida. Tá? E no caso, essa aí, né, é uma infração do artigo 9.1, que é forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. A linha C. Não, a linha C não, desculpa. Inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, vamos lá, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Senhores, quando eu falo, uma coisa que eu passo para vocês, quando vocês estão no trânsito, vocês têm que fazer de tudo para serem vistos pelos demais condutores. Por quê? Porque se vocês não fizerem, se vocês não se fizerem ser vistos pelos outros, o que pode acontecer? Um acidente. Tá? Mas é um acidente só material. Só pelo fato de ser um acidente material, que foi uma lataria, que foi uma porta, que foi um paralama, que seja o que for, já gera todo um transtorno. Tem que sair do seu trabalho, tem que parar tudo, tem que ir lá no mecânico, tem que fazer funilaria, um monte de coisa. Então todas as tuas ações que tu fizer enquanto estiver em trânsito, seja com veículo e seja a pé ou de bicicleta, ou seja, quando eu falo em trânsito, tá na rua mesmo, né? Sempre a faça pensando que tem que mostrar para os outros, não se exibir, não tem nada a ver de exibição, é mostrar e deixar bem clara as tuas manobras para os outros. E a luz indicadora ou pisca que a gente fala, ele é para isso, né? Quem é que vai descobrir que a luz indicadora de direção, o pisca, ele serve para mudar a direção? Tu vai entrar à direita, tu vai entrar à esquerda, ou tu vai trocar de faixa. É para isso que serve o pisca, tá? A luz indicadora de direção, tá? E quem é que vai descobrir que tu vai mudar de faixa, que tu vai entrar à esquerda, que tu vai entrar à direita, se tu não fizer a indicação pela luz indicadora? Ninguém. Então é isso que a gente tem que entender. Tem em mente, tu está seguindo um fluxo e quando vê de uma hora para outra a pessoa entra à direita, entra à esquerda, ela vai entrar de qualquer jeito, quase atropelando o pessoal que estiver atravessando a rua, se estiver atravessando, ou quase colidindo num poste, alguma coisa, ou do nada ela vai reduzir a velocidade e tu vai ter que ter todo aquele tempo de ação e reação para não colidir na traseira daquele carro. Então, pessoal, é para isso que serve a luz indicadora de direção, o pisca, né? Para que vocês avisar os demais usuários, seja na tua lateral, seja na tua traseira, que tu vai fazer alguma coisa, né? Se tu vai indicar a luz, tu vai ligar o pisca para a esquerda, tu vai mudar de faixa na esquerda, tu vai entrar à esquerda e mesma coisa no lado direito. Então é para isso que serve a luz indicadora de direção, é para isso que ela serve, né? É para te mostrar para os outros a tua intenção de manobra. Outra coisa bem interessante não adianta dar o pisca e fazer a ação,
né? Deu pisca, né? Aciona a luz indicadora de direção e espere uns 3 toques da luz indicadora. Quando der o terceiro pisca ali, a terceira luz indicar ali no relé, tu já pode fazer e observando tudo aquilo que já foi falado de distância, de extensão, se ninguém já começou a ultrapassar coisa e tal, que tu já pode fazer, né, a tua ultrapassagem com segurança. Então é isso que a gente pede, tá? A luz indicadora para ser usada nessa situação. Tu acionou a luz indicadora, nesse meio tempo tu está observando que ninguém iniciou ultrapassagem em ti, que o veículo da frente não iniciou ultrapassagem, deu ali, beleza, deu o terceiro pisca, não vem ninguém, a estação tá boa, vai embora, é assim que deve ser, tá? Porque se tu não fizer isso, tu pode ser flagrado pelo artigo 196, deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicador de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou da faixa de circulação. Vocês veem que o Código de Trânsito ele fala muitas vezes aqui no gesto regulamentar de braço. Tá? Na autoescola a gente já aprendeu ali que quem faz os gestos regulamentares de braço é o condutor. Mas normalmente quem é que tu vê, quem é que vocês veem utilizando esses gestos aí? Normalmente é o coletivo, transporte coletivo, desculpa, o cobrador, né? Os ônibus urbanos que tem o cobrador, ele fica com meio corpo para fora lá indicando que ele quer ir para a direita ali, né? Então normalmente esse é um gesto que não é reconhecido, ele não está previsto no CTB, mas normalmente quem tu vê utilizando aí o braço, né, é o cobrador do ônibus aí, certo, pessoal? Não é regulamentado, é um gesto aí que é um costume que eles adotaram aí e que de certa forma acaba ajudando os motoristas, mas está errado, tá? E não é previsto no Código de Trânsito aí. Desculpa de novo. Inciso no 11, todo condutor a efetuar a ultrapassagem deverá, a linha B, afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Essa imagem vocês já viram em slides anteriores, né? Já falei para vocês que não existe a distância de segurança, mas não existe um espaço delimitado, tá? Muita gente fala em 30 metros, só que esse 30 metros ele estava previsto, tá? No antigo Código de Trânsito Nacional, tá? No Código atual não existe essa distância de segurança frontal regulamentada. A distância lateral, como já falei, a única distância lateral regulamentada de 1,5 m é para ultrapassagem ou passagem de ciclista, tá? Mas normalmente nós aqui, né, eu falo nós aqui, teóricos em trânsito, não legisladores, mas normalmente o pessoal que trabalha na área de trânsito, a gente acabou estendendo essa distância lateral para todos os veículos. Tá? Então a distância lateral ela é de 1,5 m e a frontal ela é o que está previsto no artigo 192, tá? Que a gente tem que cuidar a relação a gente tem que considerar o momento, a velocidade, as condições climáticas local, da circulação e do veículo. Então essa distância frontal aqui ela vai variar se é uma via urbana, se é uma via rural, se está chovendo, se está com neblina, se é noite, se é dia. Então são várias situações aqui, mas ela tem que ser sempre o suficiente para que tu tenha um tempo de ação e reação. É isso aí que é previsto aí, certo, pessoal? Se não, artigo 192. Então, como eu falei para vocês, a única distância regulamentada descrita no Código de Trânsito é a distância de 1,5 m do ciclista, tá? Mas como eu já falei várias vezes e volto a repetir, a gente acaba estendendo ela para os demais veículos também, tá? Então, o artigo 201 ele é bem expresso
em dizer isso, né? Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar a bicicleta. Então essa é a única distância de fato regulamentada e como eu falo, a gente acabou estendendo para os demais veículos. Ah, mas se eu ultrapassar um outro carro e não der 1,5 m, eu vou ser autuado? Não é isso que eu tô dizendo. A gente acaba estendendo ela no sentido de como utilizá-la como referência, certo? Inciso 11. Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá, a linha C, retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicador de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Ou seja, pessoal, isso aí é aquela situação. Tu está fazendo ultrapassagem, acabou de ultrapassar outro veículo, o cuidado tem que ter é não cortar o veículo que tu ultrapassou, né? É tu fazer toda a manobra normal, tá? Chegou na frente, indicou a luz que tu vai retornar para tua faixa de origem, né? Mas tu faça isso de modo que tu não corte o veículo que ultrapassou. A pior coisa que tem é o pessoal que não tem a noção e acaba quase o veículo de trás ali que for ultrapassar acaba quase colidindo, tem que frear para ele poder entrar para não bater na traseira dele, tá? Então isso tem que cuidar. E aí a gente volta ao artigo 9.2, tá? Bem, como então a gente volta ao artigo 9.2 que ele se enquadra nesse artigo aqui: deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas local, da circulação e do veículo. Então essa situação ela engloba também esse ato aqui, tá? A pessoa está ultrapassando, então ela tem que dar o espaço suficiente, né, para que o veículo de trás que foi ultrapassado não tenha que reduzir velocidade, frear ou coisa desse tipo. Então todo movimento de ultrapassagem ele tem que ser feito de maneira segura, certo, pessoal? Pois bem, inciso 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. É óbvio isso aqui, né? Esse inciso 12 aqui é óbvio, mas infelizmente esse tipo de situação acontece, né? Então um trem ele não vai parar para te passar, ele vai passar por cima. Então situações desse tipo aqui, infelizmente, elas ultimamente no Brasil elas são corriqueiras, são raras, né? Elas são raras, mas de vez em quando alguns condutores aí eles acham que o trem aí ele vai parar para eles poderem passar, e acontece esse tipo de situação, tá? E aí acontece o artigo 212, deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea. Então quando tu verificar que tu vai transpor uma linha de trem ali, o bom é tu reduzir a velocidade e verificar se ele não está vindo, tá? Normalmente existe toda uma norma de circulação de trens, né, no Brasil, que tem que os maquinistas próximo às áreas de interseção com as vias urbanas, as vias terrestres, eles têm que apitar e coisa e tal, mas mesmo assim a tua parte tem que fazer. Então visualizou que tu vai cruzar com uma linha de trem, dá uma reduzida, vê que se não vem nenhum trem e pode seguir viagem. E não é o caso que acontece de vez em quando. Alguns acham que pode mais que um trem. Certo, pessoal? Pois bem, parágrafo 1º. As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B, né, do inciso 10 e a e B do inciso 11 aplique-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela direita. A gente falou aqui do inciso 10, tá, que é a ultrapassagem. O inciso 10 fala sobre a verificação antes de efetuar a ultrapassagem. E o inciso 11, tá, ele fala ao efetuar a ultrapassagem. Tá? Então o inciso 10 ele fala dos momentos antes da ultrapassagem, e o 10 quando for efetuar a
a ultrapassagem. Tá? Transposição de faixas, a gente sempre tem que cuidar, né? As normas de ultrapassagem previstas aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda quanto pela direita. Vamos lá. O que diz o anexo 1 sobre transposição de faixas? É a passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Aqui a gente fala em ultrapassagem, mas normalmente a gente enquadrou aqui, a gente viu essas ultrapassagens passando pelo sentido contrário. Tá? Então, aqui, quando a gente fala em transposição de faixas, dá o sentido, dá a entender que a gente está falando de faixas no mesmo sentido. Tá? Então, é isso que a gente tem que cuidar. A ultrapassagem ela pode ser feita tanto trafegando pelo sentido contrário da via, ou quanto pelo sentido, no mesmo sentido, simplesmente transpondo uma faixa, realizando ultrapassagem e voltando para a faixa em que estava antes. Daí, nesse caso, a transposição de faixas ela pode ser feita tanto pela direita, pela esquerda, quanto pela direita. O parágrafo 2º, ele traz o seguinte: respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas nesse artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Tá? Então, aqui que está aquela famosa regra que os maiores cuidam dos menores. Mas o que quer dizer veículo de grande porte? É um veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a 10 mil quilos e de passageiros superior a 20 passageiros. Tá? Então, a gente vai falar mais adiante o que é PBT, né? E quando a gente basicamente falar, deixa eu ver, em fiscalização de peso, provavelmente vai falar bastante de peso bruto total, peso bruto total combinado, capacidade máxima de tração, de tara, de lotação. A gente vai falar bastante em fiscalização de peso, que está muito longe ainda. Tá? A gente daí já vai estar num módulo bem avançado. Tá? E os veículos de passageiros com mais de 20 passageiros. Vamos lá então. Artigo 30. Tá? Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deverá. Então a gente viu aqui que o artigo 29 trata das ultrapassagens. Tu vai efetuar a ultrapassagem. Opa, desculpe, é isso aí. O inciso 10 e o 11, né? E o inciso 10 e o 11 eles fazem de tu executar a manobra de ultrapassagem. E o artigo 30 ele fala que o seguinte, tu vai ser ultrapassado. Tá? O que tu faz? Inciso 1º. Se você estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Isso acontece direto, né? A pessoa ali quer ultrapassar e a outra pessoa ali, não vou deixar. Infelizmente acontece isso. Ou a pessoa simplesmente está em outro planeta dirigindo. Né? Então acontece essa infração aqui. Artigo 98. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Inciso 2º. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Tá? Então, a gente tem esse cuidado aqui. Se você estiver na faixa da esquerda, você troca de faixa sem acelerar a marcha. E se você estiver nas demais faixas de trânsito, mais à direita, por exemplo, tá? Mantenha-se naquela que você está sem acelerar a marcha. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. É esse caso aqui. Tá uma fila de caminhões, que é o caso mais clássico, né? E entre eles tem que ter uma distância suficiente para que os veículos que os ultrapassarem, né, realizar a ultrapassagem entre eles, nesses veículos, possam realizar essa ultrapassagem com a devida segurança. Tá? Então, vai sair aqui do primeiro veículo, vai ultrapassar, vai lá para o segundo e assim por diante. Então, essa manobra ela tem que ser, bem executada com maior segurança.
E aqui o artigo 31, o condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo e que esse esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. A gente falou agora há pouco, se não me engano, que foi no inciso 10 ou 11 aqui do artigo 29, da ultrapassagem pela direita, principalmente ônibus escolares e veículos de transporte coletivo. E aqui o artigo 31 traz justamente, mesmo se tu for ultrapassar e eu fizer pela esquerda, tá? Então pela direita jamais, e se for fazer pela esquerda, sempre tenha cuidado, né? Principalmente se esse veículo, o ônibus, né, o transporte coletivo, esteja efetuando embarque ou desembarque de passageiros. Por quê? Foi aquilo que eu já tinha falado anteriormente, que o passageiro desce, ele vai pela frente do ônibus, vai por trás do ônibus, ou seja, então sempre tem que ter esse cuidado, tá? Preferência reduzir a velocidade e dirigir com atenção redobrada, ou se for o caso até parar o veículo, certo? Então esse caso aqui, né? Então se for realizar ultrapassagem nesse tipo de veículo, sempre cuidar a movimentação dos pedestres, né? Porque senão, né, vai cair ultrapassagem pela direita, esse aqui já foi falado, tá? O artigo 200, ele volta aqui, aparece aqui, né, que no caso não confere com a imagem aqui, ó, a gente está ultrapassando pela esquerda, né, mas esse aqui volta que a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, ultrapassado pela direita, veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. Certo, pessoal? Senhores, aqui no meus cálculos aqui já quase está fechando meia hora, né? Então a gente finaliza o artigo 31, né? Vamos ficando por aqui nessa parte 3 e da parte 4 vamos continuar do artigo 32. Então, pessoal, muito obrigado aí pela paciência, pela compreensão. Eu falo para vocês que eu não sou profissional de edição de imagens, coisas e tal assim, mas espero estar passando para vocês bastante conhecimento aí sobre as normas de circulação e conduta. Então vamos lá então. Então no próximo slide, no próximo vídeo aí, parte 4, vamos a partir do artigo 32 e assim por diante. Obrigado, pessoal. Até mais aí. Valeu.